O programa Universidade Viva vai falar hoje sobre a rede Nordeste de Biotecnologia, a RenorBio, e a aplicação da pesquisas em produtos com importância social e econômica. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza para a Rede Pública de Televisão, com muito prazer. O Dr. José Ferreira Nunes, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela UES, mestrado em Produção e Reprodução Ovina pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Fisiologia da Reprodução da Universidade de Paris IV, da Sorbonne, e pós-doutorado em Fisiologia da Reprodução e também na França. Atualmente é professor titular, coordenador do doutorado em Biotecnologia da RenorBio e chefe do Laboratório de Tecnologia do Semi-Caprino e Ovino do Núcleo Integrado de Biotecnologia da UES e também é candidato a reitor e para a próxima gestão da UES. A outra convidada é a professora Isabel Florinda Guedes, ela é bolsista de Produtividade, Desenvolvimento, Tecnologia e Extensão, inovadora, possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Fitotecnia com a área de concentração em Virologia Vegetal pela UFC, doutorado em Bioquímica pela UFC e pós-doutorado em Bioquímica de Proteínas e Biologia Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente é professora adjunta da UES no Departamento de Nutrição. O outro convidado é o Marcelo Bertolini, ele é professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, trabalha na produção de caprinos transgênicos que irão produzir no leite lactoferina e lisozina humana para a diminuição da mortalidade infantil por diarreia e contra a desnutrição, um dos principais projetos da RenorBio. Aborda o impacto social desta pesquisa, sua importância na formação de pessoal e repercussão social com aplicações não apenas no Brasil, como nos países da África. Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Esse programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza para a Rede Pública de Televisão Cearense. A Rede Nordeste de Biotecnologia, RenorBio, criada com o objetivo de formar pessoal qualificado para o exercício da pesquisa e do magistério superior no campo da biotecnologia, incentivar a pesquisa na área de biotecnologia e sobre perspectivas multi- e interdisciplinar, produzir, difundir e aplicar conhecimento da biotecnologia na realidade econômica e cultural da região Nordeste. Iniciou em 2006 a pós-graduação, que congrega 36 instituições da região. Hoje, com 520 doutorando, formou 176 doutores e seus alunos já depositaram 146 patentes, das quais 40 já homologadas. A RenorBio é um modelo de consórcio que soma doutores de instituições de educação superior e pesquisa, que começou com o conceito 5 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesquisa do Nível Superior da CAPES e inspirou a criação da Rede de Biotecnologia da Amazônia, o BioNorte, e da Rede Centro-Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação do Oeste. Até 2020, a RenorBio pretende formar 1.000 doutores em biotecnologia no Nordeste. A intenção, com o registro de patente das pesquisas do RenorBio, é evidenciar a preocupação com a geração de produtos de inovação e a criação de empresas. Os alunos de doutorados elaboram o plano de negócios, interagem com empreendedores e já criaram diversas empresas. Qual o impacto econômico e social dos produtos da RenorBio para o Nordeste brasileiro? É a primeira pergunta que eu faço e vou começar ali com o doutor José Ferreira Nunes. Bom, eu gostaria de agradecer o espaço do programa Universidade Viva, né, e dizer mais uma vez que a Rede Nordeste de Biotecnologia, além do aspecto de produção acadêmica, ela está bastante interessada e voltada especificamente para produzir tecnologias que possam ser inseridas ao sistema empresarial.
dizer para a gente qual seria mais ou menos o impacto socioeconômico que a rede poderá despertar para a região Nordeste, eu diria que como nós temos 4 áreas de concentração, agropecuária, recursos naturais, a parte de química industrial e saúde, todas essas áreas estão voltadas, que especificamente, por exemplo, a área de saúde, nós poderíamos trabalhar bastante, já estamos trabalhando bastante com isolamento de moléculas ativas, né? Principalmente trabalhando a diversidade do nosso bioma da Caatinga. A parte de recursos naturais, estabelecendo potenciais em cima de recursos naturais, como a própria caprinocultura, a própria carnaúba, plantas e animais especificamente importantes para a nossa região, são importantes do ponto de vista de uma cadeia produtiva que gera uma série de empregos, e a biotecnologia tentará retirar dentro desse contexto aquilo que poderia ser inserido no sistema industrial. Nós temos na base da pirâmide justamente o núcleo de pesquisas em pós-graduação, trabalhamos medianamente a parte acadêmica, a parte voltada realmente para a biologia molecular, alterações de proteomas, purificações de proteínas, até se atingir o sistema empresarial, que é justamente o sistema empresarial, que no meu modo de ver é a razão de ser da Rede Nordeste Biotecnologia. O impacto que nós pensamos, além da formação daqueles 1.000 doutores para o ano de 2020, é justamente a gente ter, no mínimo, aí 500 patentes e pelo menos 100 patentes dessas inseridas no sistema industrial. Porque no momento que nós façamos a inserção dessas pesquisas no sistema industrial, com certeza absoluta, nós vamos gerar emprego e renda para a região. E dentro desse contexto, a gente sempre diz uma coisa muito importante, que eu gostaria de repetir nesse momento. Hoje nós temos no Brasil 85.000 doutores. Desses 85.000 doutores, 16% desse efetivo está na região Nordeste e 56% desse efetivo está na região Sudeste. Coincidentemente, a região Sudeste tem um PIB de 56% e apenas a região Nordeste tem um PIB só de 16%. Parece que existe uma correlação estreita e significativa entre o número de doutores e o desenvolvimento regional. Então, o que o Renorbio pensa com isso? Além da formação desses 1.000 doutores, a gente tentar diminuir essas assimetrias, não só no número, mas no aspecto qualitativo das pesquisas. Ok. Doutora Isabel. Sim, a Renorbio, eu vejo a Renorbio como a própria inovação tecnológica dentro do estado do Ceará, principalmente na área de saúde, onde é meu foco das minhas pesquisas. Então, as nossas pesquisas, ou seja, as pesquisas da Renorbio, são voltadas para produzir um produto, não mais aquela pesquisa que fica na prateleira. Antigamente se fazia pesquisa pensando num artigo científico, e isso terminava na prateleira. Hoje não, hoje nós desenvolvemos pesquisa pensando em solucionar um problema da população, pensando em soluções. Então, a minha área, o meu grupo de pesquisa, que é de inovação biotecnológica em saúde, nós desenvolvemos pesquisas voltadas para solucionar vários problemas dentro da área de saúde, como desenvolvimento de kits de diagnósticos precoces de várias viroses, como a dengue, hepatite e também outras viroses que infectam animais. Além disso, também, nós temos nossas pesquisas voltadas para a produção de fármacos. Temos também pesquisas voltadas para a produção de vacina, como é o caso da dengue e outras viroses de importância na saúde pública. Então, as pesquisas da Renorbio são interessantes porque elas estão sempre voltadas para o desenvolvimento de um produto, e isto pode interferir diretamente na economia do Estado para melhoria. Então, nós estamos desenvolvendo tecnologia que pode evitar importações, não só aqui do Ceará, mas do Brasil todo, dentro da área de saúde, como
fármacos para combate a diversas doenças, como a dengue, HIV, hepatite, como também proteínas recombinantes para diagnóstico. Então, nós temos um leque imenso de tecnologia. E hoje eu posso dizer, com toda tranquilidade, que as nossas pesquisas utilizam tecnologia de ponta. Hoje, nós podemos falar com segurança e com certeza que as nossas pesquisas não deixam nada a desejar as pesquisas que são desenvolvidas em outros países. Então, nós temos pesquisas que são desenvolvidas única e exclusivamente aqui no Ceará, que é pioneiro no Brasil. Então, hoje eu vejo a Renorbio como um grande achado para o estado do Ceará e para o Brasil todo, pelo que nós estamos propondo em produzir, não só preparar a mão de obra qualificada, mas também desenvolver tecnologias que são necessárias para a melhoria da vida da população, melhoria da saúde, tanto humana como animal. Ok. Dr. Marcelo Bertolini. Concordo, eu agregaria alguns termos, né, a esse conceito. Eu creio que a Renorbio é uma rede extraordinária, porque quando a gente se integrou a essa rede, a gente não percebia a complexidade e o tamanho que ela atingia, né? Hoje, por exemplo, nós interagimos com pessoas e colegas, colaboradores, pesquisadores, não somente em outras instituições dentro da cidade de Fortaleza, dentro do estado do Ceará, mas em outros estados do Nordeste, estados de outras regiões do Brasil e mesmo do exterior. E a Renorbio propiciou muito que isso acontecesse. Ela nos estabelece de uma maneira que nós nos tornemos competitivos. E no seu final, obviamente, né, a geração do produto é extremamente importante para a gente diminuir essa dependência que nós temos tecnológica do exterior. Por exemplo, o Brasil hoje não produz sequer um biosimilar, o que seria o genérico de uma proteína recombinante aqui mesmo no Brasil que esteja na prateleira. O Brasil ainda tem que produzir o seu próprio. Não existe uma planta que produza. E nós ainda dependemos disso, né? E o que está sendo estabelecido, eu acho que dentro de diferentes laboratórios, sendo financiados, diferentes fontes de financiamento do Brasil, dentro da Renorbio, está permitindo esse tipo de interação entre grupos, está permitindo o crescimento de grupos e tornando possível que pesquisas que, como foi falado anteriormente, antigamente visavam somente a publicação, gerem um produto. E por trás disso, obviamente, se gera também pesquisa que se publica. Se realiza muita ciência básica, muita ciência aplicada, que no seu final nos traz competitividade no ambiente acadêmico, que é importante também que nós tenhamos isso em vista, né? Então ela traz um benefício extraordinário, porque gradativamente percebe-se sim, pelos números que foram ditos aqui em termos de patentes, que se está aumentando o poder, né, intelectual de produção de patentes e produtos aqui nesta região, produtos derivados dessa região, produtos que venham de outras regiões, a utilização de ideias que não são somente daqui, são ideias, né, universais. Nós estamos criando esta massa crítica, essa nova geração de pessoas que vão ter a capacidade, eu acho, de alavancar ainda mais uma região que necessita como essa região noroeste. Então, no seu final, diretamente a gente vê que está havendo-se um crescimento na geração de ideias, na consolidação de que essas ideias cheguem na etapa final, que é chegar talvez na prateleira para ser vendida, né, e gerar lucro, e ao mesmo tempo isso obviamente traz um grande benefício à região, que apresenta ainda um hiato muito grande entre o que menos tem e o que mais tem. Nós temos que diminuir essa diferença e eu creio que o impacto do Renorbio também vai beneficiar em muito esse tipo de trabalho. Esses trabalhos, por exemplo, né, como a professora Isabel mencionou, da dengue, que vai ter um impacto direto na sociedade. O trabalho que nós realizamos também, um dos trabalhos, busca produzir proteínas que são encontradas no leite materno, né, da mãe que amamenta o filho, que conferem imunidade passiva à criança que mama. Ou seja, uma criança que mama no peito até os 6 meses de idade tem 5 vezes menos chance de ter infecções, não somente gastrointestinais, mas também otites, pneumonias, problemas do trato respiratório. Infelizmente, o leite de animais, né, não apresenta essas proteínas em grande quantidade. Então, um dos modelos que nós trabalhamos como exemplo, né, é produzir um leite em caprinos, o que valoriza uma espécie da região, que ainda precisa ser valorizada, a cadeia produtiva precisa ser melhorada para o benefício do produtor. Ao mesmo tempo, produzir um leite com proteínas que poderiam conferir uma maior resistência às crianças
E, fundamentalmente, poderia fornecer alimento a crianças desnutridas. E se você não pensar que crianças bem nutridas não vão ser o futuro da nação, né? Elas são o futuro, e nas mãos delas nós estaremos melhorando o futuro, eu creio que esse é um impacto extraordinário que normalmente, né, nos deixa até emocionados quando a gente conversa sobre a RenorBio. Ok, agradeço a sua participação e eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre a RenorBio. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre a rede Nordeste de Biotecnologia. Eu queria colocar aqui o doutor José Ferreira nos dar conversa. Doutor, o Nordeste brasileiro tem esse bioma da Caatinga, que é exclusivo no mundo, né? Aí, de repente, com esse melhoramento da tecnologia, a gente pode transformar esse Nordeste da Caatinga, entende-se, em uma floresta de Ileia, como a Amazônia. É possível fazer isso? É possível a gente, por exemplo, transformar a Caatinga em um... É possível nascer e se criar animais aqui dentro dessa região que jamais existiriam se não fosse a tecnologia e a biotecnologia? Bom, Jonas, importante a sua pergunta mesmo, porque quando a gente fala, por exemplo, do bioma Caatinga, Nordeste, a gente vai para um grande potencial que nós temos na área animal. Por exemplo, afora as plantas xerófitas, nós temos também os recursos animais, e dentre eles nós destacamos que 92% da caprinocultura do Brasil está na região Nordeste. Então já se mostra aí que esses animais, desde o descobrimento do Brasil, há 500 anos atrás, eles sobreviveram, chegaram a não produzir a produtividade relativamente pequena, mas o melhoramento genético através da biotecnologia também favorece muito, não só a parte de bipartições de embriões, a parte de caprinos transgênicos, como falou muito bem o professor Marcelo Bertolini, né? E em cima desse potencial, nós agrupamos aí essa parte de recursos animais, plantas típicas, né, da própria Caatinga, através do seu rebaixamento, ou introdução de plantas xerófitas. Plantas, por exemplo, quando a gente coloca assim dentro de um contexto que o pesquisador vive dentro daquela condição natural de um bioma, né? A gente vê, por exemplo, plantas como a babosa ou a aloe vera. Aí na mesma hora se pensa, ora, o aloe vera, a babosa, ela é peculiar de desertos, temperaturas às noites que chegam a atingir -3, -10, -15 graus. Durante o dia, esses desertos vão a 40, 50 graus e essa planta sobrevive. De imediato, a gente, como pesquisador, diz, olha, bom, essa planta tem um mecanismo de regulação de temperatura fantástico, né? Seus estômatos estão aí para provar que elas poderiam trocar essas temperaturas e sobreviver dentro dessa condição. Então, a gente, como pesquisador, que trabalha muito com um diluidor chamado água de coco, imediatamente, para se conservar sêmen, nós temos aquela ideia de que se pode conservar o sêmen utilizando um crioprotetor. Se a gente utilizar, por exemplo, o extrato da aloe vera, por quê? Porque o extrato da aloe vera, se a aloe vera, a babosa, ela vive dentro dessas condições, por que não saber que através da fisiologia da planta, existem reguladores que poderiam nos auxiliar muito na criopreservação de gametas masculinos e femininos na área animal e, quem sabe, na área humana. Então, nós temos agora uma pesquisa que nós utilizamos a água de coco em pó, que inclusive... Eu não querendo lhe interromper, mas o coco é originário daqui? Pronto. Só para o telespectador entender? Pronto, então... Ou foi o senhor que trouxe esse coco para cá? Dentro dessa história do coco, né, uma coisa muito interessante, porque algum tempo atrás nós tivemos um edital em que esse edital, não vou falar de onde, mas poderia até já colocar, e esse edital nós teríamos que trabalhar com plantas e frutos que fossem típicos do Brasil. E, por incrível que pareça, nós deixamos de ser contemplados, né, nesse edital,
porque se dizia que o coco não era do Brasil. Bom, saber quando o coco chegou aqui, para mim, pouco importaria. Agora dizer que, por exemplo, o Nordeste hoje, né, que tem uma grande cadeia produtiva do coco, se o coco não é originário, independente de qualquer coisa, quando aqui nós estivemos, né, os portugueses descobriram o Brasil, já existiam cocos. Então, coqueiros. Então, esse bioma é muito rico mesmo porque quando a gente trabalha com a água de coco em pó, né, tirada justamente desse bioma e do aloe vera, nós fazemos uma combinação perfeita para a conservação de embriões e sêmen desses animais, como os caprinos e outros animais, peixes até, que nós estamos trabalhando muito com essa parte da aquicultura. Nós temos trabalhado agora com o tambaqui, temos trabalhado com a pirapitinga, vamos trabalhar ainda com o pirarucu. Então a ideia... E que não são originários daqui, né? Que não são originários daqui. Mas veja bem, dentro do contexto, são animais ou populações que aqui vieram, né? Através da bacia amazônica, por exemplo, nós temos uma consanguinidade muito estreita. Cabe a nós, como pesquisadores, tentar coletar sêmen e óvulos desses animais, se conservar através desse diluidor água de coco, nós já temos teses desenvolvidas com esse propósito, e se constituir um banco de germoplasma. Para que esse banco de germoplasma? Para se ter, no momento que você desejar, peixes para você distribuir, alevinos para você distribuir com o sistema produtivo. Então, como o Marcelo falou muito bem, nós temos um aspecto altamente aplicado, nós temos também um aspecto social. Então, essa tecnologia ela poderia ser multiplicada e desenvolvida, como a caprino, ovinocultura, como a própria piscicultura, para pessoas de baixa renda. Porque pouco adianta, como falou muito bem os nossos antecessores, quando a gente tem uma tecnologia, e principalmente uma patente, que elas não devam continuar em prateleiras, porque é muito mais nocivo do que a publicação de um paper, né? Você tem por obrigação colocar isso para o sistema produtivo e valorizar isso na medida do possível com a interferência de uma pessoa que entenda de bionegócios, que possa realmente multiplicar essa tecnologia. Então, a ideia maior é que dentro dessa condição, nós, por exemplo, só com água de coco, você tem uma ideia, você perguntou, a água de coco nós temos 12 patentes dessas 146 que você citou no início. Tem trabalho da professora Isabel, tem trabalho do professor Bertolini, tem trabalho da nossa equipe, tem uma série de trabalhos, não só na área de reprodução animal, mas na área de conservação de vírus para dengue, vírus para vacina aviária, conservação de células somáticas, conservação de células de córneas, que foi o primeiro trabalho que nós desenvolvemos aqui com o Dr. Rafael Dias Marques, que é um médico do curso de medicina, né? Conservou em água de coco córneas de coelho tão bem quanto um diluidor que ele trouxe da época do Japão, o Optizol. Então, a relação custo-benefício desse diluidor em relação àqueles importados é maravilhoso. Então, a gente pensa duas coisas como coordenador e com a equipe muito boa. Nós temos em torno de 205 professores. A grande maioria deles são pesquisadores do CNPq. Nós temos por obrigação, além de formar os nossos doutores voltados para essa parte do desenvolvimento regional, nós temos também por obrigação colocar o pesquisador à margem de um processo produtivo, para que ele não seja somente aquele professor que vai dar aula, ele se torne um empresário. Porque grande parte disso aí, a sociedade paga caro e a gente tem por obrigação, como falou muito bem, tirar das prateleiras esses produtos e esses bioprocessos para se colocar justamente no sistema produtivo. E dentro desse aspecto, nós estamos desenvolvendo uma série de trabalhos em todas as áreas com água de coco. Você tem uma ideia, nós temos aqui um lançamento que provavelmente vai revolucionar o mercado brasileiro, né? Através da farmácia Evidência, a farmácia de manipulação, a farmácia nossa cearense, que está lançando em São Paulo e vai lançar para todo o Brasil a água de coco, com 80% de água de coco e 20% de uma fruta tropical. Por exemplo, nós temos aqui a água de coco e o chá verde. Nós vamos ter água de coco com o açaí, nós vamos ter água de coco com a graviola, nós vamos ter água de coco com qualquer fruta tropical que você imaginar. Então, em cima desse aspecto... que não são originárias aqui do bioma Caatinga, né? Pronto, que não são... Isso é que eu estou dizendo, nós unimos o útil ao agradável. Então, no momento em que você, como pesquisador, tem a ideia de lançar aquilo que você já tem na região
acoplado a alguma perspectiva de produção, melhora muito essa qualidade em aspectos, não só a nível de Brasil, como falou muito bem o professor Marcelo Bertolini, né? Que ele já tem uma série de trabalhos importantes com os Estados Unidos, principalmente nessa área dos cabritos transgênicos, a professora Isabel já tem também. Todos nós temos na rede essa importância, além de a gente ter aquela troca entre a nossa região, nós temos também intrarregional e afora do país. Então, a ideia, Jonas, é que nós possamos, na medida do possível, colocar produtos como esse, uma bebida isotônica que provavelmente vai substituir em 2014 ou 2016, durante a Copa do Mundo, ou 2016 na Olimpíada, um produto genuinamente brasileiro, sem nenhum componente químico, totalmente natural e orgânico. Isso, no meu modo de ver, é fantástico, sob o ponto de vista de, também é uma tese de doutorado que está sendo desenvolvida com uma pessoa que é educador físico da UES. E a gente, como provável candidato, sou candidato a reitor e provavelmente, se Deus quiser, nós seremos escolhidos, a gente vai tentar colocar todas essas tecnologias em prol do governo do Estado, em prol da nossa sociedade, porque é a nossa sociedade que paga nosso salário e, por obrigação, nós temos que atingi-los. Atingi-los sob o ponto de vista de democratizar a tecnologia. Pouco adianta, como falou muito bem a professora Isabel, colocar nas prateleiras. Nós temos que retirar. E o nosso trabalho, principalmente a nível de reitor, será de transferir essas tecnologias, quer tendo uma vertente social, quer tendo uma vertente socioeconômica também. Então, a ideia maior é que nós tenhamos, em cima desses produtos regionais, bioprocessos e bioprodutos que possam contribuir com o desenvolvimento regional. Pois é, queria colocar a professora Isabel na conversa para perguntar dela, professora, dentro da sua linha de pesquisa, a gente tem aquela perspectiva de que esses problemas, principalmente de dengue, porque sempre o vírus ele vem cada vez mais forte, né? Esses animais parece que andam se alimentando também dessa diversidade, acabam aparecendo com uma perninha maior e acabam aparecendo doenças antigas. Vocês também pesquisam dentro dessa área lá na RenoBio? Pesquisamos sim, mas antes de responder sua pergunta, só complementando o que o professor Nunes falou, a RenoBio também procura valorizar o bioma caatinga também. Nós temos pesquisas importantes com plantas regionais, estudando atividade antiviral contra a dengue, contra o mosquito da dengue. Então, nós temos um leque de pesquisa bem ampla, valorizando também a caatinga, que é um bioma ainda, ao meu ver, pouco conhecido. Nós temos plantas fantásticas que resistem a secas prolongadas, aí de repente vem uma chuva, está toda verdinha fantástico. De novo, então isso é fantástico. O bioma caatinga é assim, impressionante. Então nós temos estudos também com plantas nativas, nós valorizamos a água de coco, mas também valorizamos muito essas plantas nativas. Inclusive nós temos produtos extraídos da carnaúba que pode, dentro de pouco tempo, substituir a simvastatina no combate às dislipidemias. Então, baixo colesterol, triglicerídeos e glicose ao mesmo tempo. Então, é um produto fantástico, que tem um efeito melhor do que a simvastatina. Então, voltando para a sua pergunta, nós temos um estudo bem amplo com relação à dengue. Desde a manutenção do vírus na natureza, ou seja, a relação vírus-mosquito, até o relacionamento com o homem. Então, as nossas pesquisas, nós temos pesquisa bastante ampla, que nós estudamos a manutenção do vírus no mosquito na natureza, mostramos que o mosquito já pode nascer infectado, de repente começar uma epidemia. Já mostramos também que existem substâncias de plantas aqui no Ceará que têm efeito, que pode se tornar um fármaco contra o vírus da dengue. E também temos estudos de resistência dos mosquitos aos inseticidas que são utilizados. Temos pesquisa mostrando que o mosquito
vem adquirindo resistência, inclusive hoje ele já cresce na água suja. Aqui há pouco tempo se falava, o mosquito da dengue só desenvolve na água limpa, parada. Hoje não é mais assim, o mosquito da dengue, ele pode desenvolver dentro de uma tampinha de garrafa que é lançada no lixo. Então, nós também procuramos... A participação do homem é muito importante e para amenizar esse problema, professor? Com certeza, principalmente na educação do homem, na educação da população. Quando eu digo homem é pela educação mesmo. Pela né? educação, porque se os gestores da saúde fazem a sua parte, controlam o mosquito, mas se a população não colabora, nada vai adiantar. Se você cuida da sua casa, não deixa que o mosquito da dengue desenvolva dentro da sua casa, mas se o vizinho não faz a parte dele, você também está em risco. Você acaba neutralizando. Então, dentro desse contexto geral, nós temos uma pesquisa bem ampla com relação à dengue, desde produtos com atividade antivirais, desenvolvimento de kit para diagnóstico da dengue, diagnóstico precoce na fase inicial, que tudo que o Brasil usa, o Ceará, esses kits são importados. Então, é o Brasil todo que importa esses kits. Nós podemos desenvolver isso aqui a baixo custo. E também com relação aos fármacos. E, além disso, nós temos também o desenvolvimento de uma vacina que é utilizando um sistema vegetal, que depois eu posso falar. Ok, eu queria colocar aqui o professor Marcelo Bertolini, que eu sei que a área dele é essa área de transgênico. Eu fico, professor, antigamente a gente via aquele bode, pai de chiqueiro, né? O senhor lembra dele? Bichinho tão... E aqueles cabritozinhos, mas de repente, rapaz, esses bichos ficaram tão bonitos, né? As cabras, né, do Nordeste ficaram tão bonitas, aí começaram a fazer uma raça. E quer dizer, quando a gente pensava em biotecnologia, eu pensei que, por exemplo, transgênicos, né? Era só você colocar, era mais para a área de plantas, né? Mas com essa área dos animais, daqui a pouco nós vamos botar uma cabra com um brincozinho, aquela coisa mais linda do mundo. E o leite... Você falou no bloco anterior que o leite humano serve para o humano e o leite do animal serviria para o animal. Mas a evolução é tão grande que nós vamos um dia transformar esse leite do animal num leite pelo menos parecido com o humano. É possível isso? Bom, veja, às vezes se confunde, é claro que o melhoramento genético, que é um processo de seleção de animais pelas características deles, vai sendo realizado e tem sido feito um esforço muito grande nos últimos anos, eu creio, em várias partes do Brasil, para tornar a seleção animal mais objetiva, que até um bom tempo atrás a seleção animal era feita à moda de quem achava que tal animal é melhor. Hoje já existem programas objetivos que melhoraram muito, e é fato mesmo de nós vermos melhores animais, né, cada vez mais frequentemente dentro dos rebanhos, né, em todo o país e no Nordeste não é diferente. Bom, a sua pergunta então do leite, tornar um leite de um animal mais próximo do humano, certamente não é essa a motivação que nos leva a trabalhar com essas duas proteínas, mas certamente sim, você introduzindo estas duas proteínas, que é a lisozima humana, a lisozima foi o que deu o prêmio Nobel ao Alexander Fleming, né? Por acidente caiu uma lágrima numa placa de cultivo bacteriano e ele viu que matava as bactérias. Então, ela é um antibiótico natural presente em todas as nossas secreções. Nós secretamos isso, os animais secretam também, a proteína é amplamente, a homologia é extremamente grande. Nós engolimos lisozima, nós temos lisozima secretada não só no leite, como eu disse, todas as secreções do intestino, etc. Né? Como antibiótico natural, ela fornece então uma proteção ao organismo. Né? E ela está presente em alta concentração no leite da mulher durante a lactação. Nos animais, a concentração dela é de 1.000 a 2.000 vezes menor. Então, ela não tem a importância no animal como tem para nós. A lactoferrina é outra proteína também presente no leite da mulher em alta concentração e também confere um efeito bacteriostático, protege contra, né, agentes microbianos e também fornece um aporte de ferro, que é muito interessante na anemia ferropriva, né, que é um problema em locais onde você tem uma anemia causada por deficiência de ferro. Então, essas duas proteínas, no leite de animais, elas estão em baixas concentrações, baixíssimas concentrações. E como eu mencionei antes, elas são importantíssimas, são os agentes principais para a imunidade passiva da criança. A imunidade passiva é aquela que a mãe, através do leite, fornece proteção indireta para a criança. Né? Não é a criança que está ativamente combatendo qualquer agente, é a mãe que ajuda a proteger. E a ideia é introduzir
essas proteínas por via transgênica, ou seja, você tem um segmento de um gene humano que você coloca dentro do genoma, do DNA do caprino, você dirige que a expressão seja específica para a glândula mamária, então vai sair somente no leite. E este animal, quando entrar em lactação, vai produzir essa proteína em níveis que você vai poder determinar depois que o animal nasce. Você não controla, às vezes, o nível, mas você pode determinar que tal linhagem apresenta um nível satisfatório. Você usa esse leite. E, obviamente, uma coisa importante que deve ser dita. Sim, esse leite se torna mais próximo ao humano? Sim, mas não é um leite humano. Mas ele ainda é alimento. Com proteínas, com potencial de proteger crianças que necessitam. E ao que se presta a isso? Nós temos que trazer o contexto. Né? A diarreia infantil é uma das maiores causas de mortalidade em crianças até 2 anos de idade no mundo. Quando nós fazemos um mapa do Brasil, a mortalidade, e os índices, eles divergem, de acordo com a fonte, eles são ligeiramente diferentes. A média das fontes hoje, em torno de 30 crianças morrem até a idade de 2 anos em 1.000 que nascem no Brasil. As principais causas são as perinatais, você tem problemas respiratórios e, em seguida, você tem diarreia associada à desnutrição. Isto em qualquer parte do mundo. O foco maior do problema no Brasil é o semiárido. No semiárido, a média, a mais atualizada eu não tenho, mas até pouco tempo atrás eram 52 crianças até os 2 anos morrem. E existem algumas cidades do Nordeste que esse índice chega a 78. Então você tem índices alarmantes de mortalidade. Tem sido melhorado. O problema não é só a mortalidade. Que para cada criança que, vamos dizer, você tem essa fatalidade de morrerem por causas, e uma delas sendo a diarreia, você tem outras, no caso da diarreia, 3 ou 4 que estão com a doença. E essa doença leva não somente o problema da desnutrição, leva a uma má absorção e um desenvolvimento cerebral, um desenvolvimento da criança, que faz que esses indivíduos um dia não sejam indivíduos competitivos para a sociedade, que não cumpram a sua função nem como para eles mesmos como cidadãos. Então veja, um dos problemas que nós temos que combater, obviamente, não é somente fornecer um leite, não produzir um bode e entregar no produtor. Nós queremos fornecer o leite como sendo um produto, não só como alimento, mas um produto que possa atender e proteger essas crianças. E, obviamente, tem que haver um crescimento paralelo em todos os outros níveis, porque isso é um problema sociopolítico econômico. Não é somente fornecendo leite que você vai mudar a situação. O Brasil tem que evoluir, a gente percebe que o Brasil tem evoluído, né? Nos últimos 20 anos, né? Eu sou da região sul, mas eu sou de uma família que não teve também a facilidades na vida. Então, no sul também existe, né, pessoas com maior dificuldade. Então, eu sei que as dificuldades, às vezes, do não ter o que comer, né? E isso acontece, infelizmente, ainda com um pouquinho mais de percentual de diferença em certas regiões do Nordeste. É isso aí. Então, nós temos que propiciar que essas diferenças sejam diminuídas e permitir que essas pessoas tenham uma vida plena, se tornem cidadãos e, quem sabe, eles vão ser os nossos futuros líderes e cientistas desse país e que vão alavancar ainda mais, né, o progresso do país. Com certeza. Eu vou pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre a rede Nordeste de Biotecnologia Renobio. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre a rede Nordeste de Biotecnologia, Renobio. Queria colocar aqui o professor José Ferreira Nunes na conversa. Mas, professor Nunes, a pergunta que eu faço agora para o senhor é: o senhor é candidato a reitor da Universidade Estadual do Ceará. O senhor poderia fazer um breve resumo do que é a UES hoje e do que será a UES amanhã com a sua posse? Bom, nós pensamos dentro do nosso programa para reitor, né, estabelecer uma coisa chamada transferência de tecnologia. Seria o forte da nossa gestão. Conseguir, através, principalmente, no setor agropecuário, EMATER, a parte do Sistema de Desenvolvimento Agrário, na parte industrial, FIEC, na parte
eu diria até farmacêutica, laboratórios específicos, desenvolvermos parcerias que pudessem, essas parcerias chegarem realmente, não só à indústria, mas também, como falou muito bem o professor Marcelo Bertolini, a nossa condição de aniquilar a fome proteica que assola principalmente a nossa região. Então a UES tem por objetivo, além de ser uma transformadora para o semiárido, ela teria também a propriedade de inserir tecnologias que pudessem não só ser captadas, mas que fossem economicamente viáveis para a região. E pouco adianta você ter uma tecnologia em que ela não tem a relação custo-benefício favorável ao ponto tal de o próprio empresário não se interessar por aquela tecnologia. Por exemplo, eu dei um exemplo muito simples da água de coco. Hoje nós temos uma série de isotônicos que são oferecidos no mercado que custam relativamente alto em termos de preço. Se você coloca um produto natural, retirado da nossa condição, principalmente da cadeia produtiva do Nordeste, que é a parte de exploração de cocos, e se associa a essas frutas tropicais, que aqui, principalmente no Ceará, nós produzimos bastante, a gente poderia imediatamente colocar no mercado um produto que fosse genuinamente brasileiro, especialmente nordestino e especialmente cearense. E é economicamente viável? É economicamente viável. Enquanto você tem, por exemplo, um isotônico hoje, um Gatorade da vida, que eu não vou citar exemplos aqui, em torno de R$ 4,80, você poderia ter no mercado R$ 2,00, em que você, ao tomar, você teria um equilíbrio isotônico, você teria uma condição energética favorável e você, com certeza absoluta, teria um sabor muito mais agradável do que esses que estão quimicamente adicionados. Aqui tudo é natural. Então, a própria Farmácia Evidência seria uma empresa do Ceará que se encarregaria, junto com a UES, com a nossa empresa, a CP Biotecnologia, a doutora Cristiane, que nos ajudou nessa patente, é a nossa equipe, com todas as pessoas que compõem a equipe, nós poderíamos colocar isso para a sociedade. Então, uma das metas fundamentais dentro do nosso programa seria justamente retirar das prateleiras aquelas patentes, aquelas 146 que pudesse, como falou muito bem a professora Isabel, imediatamente colocar uma droga que pudesse servir para controle de colesterol. Se você tem já uma química que gera uma série de problemas de efeitos colaterais e você vai ter uma que, além da relação custo-benefício ser favorável e ela não poderia gerar tantos efeitos colaterais, por que não utilizar a nossa? Essa é uma tecnologia que vai dignificar não só a UES, mas a própria rede de biotecnologia que nós tivemos, graças a Deus, o privilégio de, na época de nós éramos pró-reitores, nós fizemos a inserção da Renorbio dentro dessa rede, voltado justamente para todos os professores do Nordeste. Então, eu tenho o privilégio de dizer que foi uma ideia nossa e com ideias outras nós teremos realmente de transferir essas tecnologias que já foram geradas pela própria rede e, por que não dizer, pela própria condição da UES de interiorização, porque a UES, nós fazemos transferência de tecnologia, não só com tecnologias, mas precisamos também de educação. E a UES, sob o ponto de vista de interiorização, nós temos um potencial muito grande, e é onde falou muito bem o professor Marcelo Bertolini, é onde nós precisamos atingir mais. Tirar um pouquinho da capital que nós temos e colocar também para o interior. A nossa política é a valorização do interior do estado do Ceará. Ok, eu vou colocar aqui a professora Isabel na conversa. Professora, quando lembra de patente, eu me lembro logo e imediatamente do Thomas Alva Edison, né? Porque ele fazia as coisas e patenteava e se tornou um milionário, né? No mundo. Esse espírito de se tornar milionário, isso também vem assim do centro que os contringe, como diria o poeta Augusto dos Anjos, da cabeça e do coração dos cientistas em biotecnologia, ou os cientistas são aqueles poetas que gostam de fazer as suas teses e colocar realmente lá na prateleira, né, para se alguém um dia pesquisar e imortalizá-lo na pesquisa? Eu vejo hoje o pesquisador, aquele que gosta de trabalhar e não gosta de ganhar dinheiro. Na verdade, as patentes é um mecanismo de você proteger uma propriedade intelectual. E as próprias instituições hoje já praticamente exigem que você faça isso. Então, é necessário que a gente faça a patente para proteger aquele produto. Por exemplo, se você for lá fora, na Europa, então tem vários produtos lá que
que foram oriundos do Brasil, que são patenteados lá e hoje nós importamos isso. Então, para proteger, por exemplo, se eu desenvolvo uma vacina contra a dengue que é produzida em planta, então se faz necessário que esteja patenteado para que mais tarde o Brasil não venha importar esse produto que nós desenvolvemos. É mais uma proteção mesmo. E também os royalties que são gerados com patentes, se chegar um produto, ser vendido, fica mais para a instituição do que para o pesquisador. Então, o pesquisador ganha muito pouco com isso. A vantagem é porque ele tem aquele domínio ou a propriedade intelectual protegida, garantida. Professor Marcelo, o senhor tem esse pensamento ou o senhor acha que cientista tem que ser milionário também? Qual é o problema, hein, de cientista ser milionário? Se pudesse ganhar dinheiro também, mas... Não conheço cientista milionário, pessoalmente, pelo menos, eu acho que... Não, mas quem ganha um prêmio Nobel recebe logo mais de 1 milhão. Para mim, 1 milhão, rapaz, é uma meta muito vagabunda, né? Não, o cara ser milionário. 1 milhão é pouco, né? Para muitos Se tudo. fosse 1 bilhão de dólares, mas não você vê, rapaz, olha, não querendo me interrompendo, essa semana, o cara inventa um tablet. Aí bota no mercado, aí as pessoas inteligentes ou razoavelmente inteligentes passam a noite na fila para comprar 3 milhões de produtos do cara e um cientista não pode fazer isso. Qual é o problema do cientista, professor? Eu acho que é a nossa base, o nosso conceito básico de o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. O dinheiro não é o motivador. O motivador, eu creio que seja talvez uma questão do desafio, tá? O desafio de conseguir alcançar um objetivo, uma missão, né? Por exemplo, nós conseguirmos ter um produto desse como um leite desse que possa chegar no seu final na boca de crianças e que possa beneficiá-los, né? Então, acho humanidade que o nosso enriqueceria o cientista, né? Eu acho que o nosso legado maior deve ser esse. Eu sei que eu tenho que deixar para minha família bem e encaminhar meus filhos. Mas não é certamente o dinheiro no bolso em grande quantidade. Ele é sempre importante que venha, ninguém quer viver mal. Mas não é o motivador principal, o senhor pode ter certeza absoluta. Eu compartilho, né, com o que a professora Isabel mencionou. Eu diria que é o desafio. Eu não tenho se você me perguntar o porquê que nós fazemos isso, né, é o desafio de nós conseguirmos contribuir de alguma forma, né, para a sociedade. Porque o cientista não é um poeta. O poeta queria, o objetivo dele era morrer tuberculoso, mas o cientista não quer isso, né, professor? De certa maneira, pode ter um pouco de poeta no pesquisador, de qualquer maneira. Por exemplo, eu tive uma formação toda pública, né? Eu tive uma formação numa universidade federal, depois eu fui para uma universidade que era do estado, foi no exterior. Acabei voltando como professor numa universidade pública, hoje eu estou numa universidade privada, que é um ambiente que tem nos acolhido e muito bem, mas a gente sente uma necessidade de retorno àquilo que foi investido em nós mesmos, né? Então, é a questão, acho que, de consciência de cada um. De certa maneira, eu vejo que muitos dos meus amigos e colegas e aqueles que a gente tem identidade, eu creio que a identidade seja por esse caminho, não é a questão do quanto você vai ganhar. Sinceramente, eu particularmente, se houver conversa de dinheiro na mesa, eu provavelmente me afasto. Não dinheiro pessoal, porque eu não creio que seja esse o meu objetivo. O meu objetivo é formar pessoas. Eu entrei na universidade para isso. Eu não estou na universidade para poder ficar fazendo prestação de serviço afora, para usar o gabinete da universidade como dizer que eu sou professor. Acho que a gente tem que ter uma função acadêmica, fazer com que os alunos tenham formação, gerar ideias, estimulá-los a alçar voo, estimulá-los a eles também fazer um mundo melhor. Pode ser filosofia, pode ser, né, um pensamento de poeta, mas sinceramente, no fim, ao final do dia, é o que me faz feliz. E, obviamente, a gente tendo meu salário, e não foi por causa do salário, certamente, que eu mudei minha vida com minha esposa para 180 graus há 3 anos atrás, e felizmente a gente veio para o Ceará para um projeto tão audacioso, né? E o nosso objetivo é chegar no final, que é completá-lo, né? E ver os colegas crescendo juntos, que dependem de nós, né, crescendo, porque um dia alguém me esticou a mão. E eu agarrei e me puxaram, hoje é minha vez de fazer o mesmo. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo, em seguida voltamos para as considerações finais no programa Universidade Vive, que hoje está falando sobre a rede Nordeste de biotecnologia, a Renobio, e a aplicação da pesquisa em produtos com a importância social e econômica.
O programa Universidade Viva está de volta. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Cada um dos senhores e a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu vou começar aqui com o José Ferreira Nunes, lembrando que 1 minuto tem 60 segundos, né, professor? Cientificamente falando, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado ao programa Universidade Viva. Ter essa oportunidade de, como coordenador e futuro candidato a reitor, colocar um pouco dos nossos propósitos aplicados, né? Porque, como falou muito bem o professor Marcelo, a gente não pretende enriquecer, mas a gente quer, na medida do possível, diminuir a condição, principalmente dos miseráveis que vivem na região Nordeste. Hoje o Ceará tem quase 900 mil, o Nordeste como um todo tem uma quantidade muito grande comparado com a região Sudeste. Então, a Renorbio, ela veio justamente para tentar diminuir essas assimetrias. Diminuindo essas assimetrias, com certeza absoluta, essa região ela se desenvolverá e o nosso PIB com certeza passará dos 16%. Ok, professora Isabel Florindo Guedes. Sim, complementando, eu quero dizer que a Renorbio é uma produtora de inovação tecnológica. Então, eu posso dizer hoje que nós estamos produzindo vacinas contra a dengue, proteínas para desenvolvimento de kit diagnóstico do vírus da hepatite em bolsa de sangue, kit diagnóstico do vírus do camarão, proteínas recombinantes com o objetivo de fármaco, como é o caso do interferon, para tratamento de doentes com hepatite e HIV. Então, a Renorbio é isso, é o desenvolvimento da economia do Ceará, é o desenvolvimento da inovação tecnológica. E nós estamos aqui para isso, estamos dispostos a mostrar isso, a mostrar nosso trabalho. E que nós, como disse o professor Marcelo, nós não estamos pensando em ganhar dinheiro, estamos pensando em trabalhar, estamos pensando em concluir nosso trabalho, que é dar um retorno para a sociedade, para a população. Ok, professor Marcelo Bertolini. Sem dúvida, a Renorbio, ela converge os esforços de pessoas que têm sido extraordinárias. Eu creio que, por exemplo, nessa nossa discussão hoje, converge pesquisadores de diferentes áreas e a gente percebe o quanto nós temos de similaridade nos nossos ideais, né? E nós, alguns de nós, professora Isabel, a primeira vez que nós conversamos mais extensivamente hoje. Então, eu vejo a Renorbio como um inicializador de uma mudança de um processo intelectual na região Nordeste, no Ceará. É extraordinária e a gente deve dar o mérito ao professor Nunes pelo papel que ele desempenhou no crescimento da Renorbio desde a sua origem, da sua criação. Várias pessoas importantes e inteligentes criaram a Renorbio, fizeram o conceito da Renorbio, mas na coordenação do professor Nunes, ela decolou e se estabeleceu e com certeza vai continuar crescendo. Então ele teve um papel importantíssimo nesse crescimento e eu só vejo positivo pela frente, otimismo. Agradeço muito a presença de vocês aqui, apenas para contextualizar, eu também queria ser cientista, né? Mas antes de cientista eu fui poeta, aí depois de poeta eu digo, não vou ser apresentador de televisão, porque descobri que cientista e queria fazer e tudo em benefício da humanidade. Eu, porém, como apresentador de televisão, eu quero ter iate, submarino, helicóptero, não é aquelas coisas que os apresentadores de TV têm. Eu espero que chegue o meu dia, né, professor? Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Este programa também é exibido no nosso portal, através do youtube.com/FGFIES, onde você assiste esse e os outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.